Olá, queridos, a paz do Senhor para todos os irmãos e todas as irmãs, amém? Que estão aí do outro lado. Para você que não me conhece, meu nome é Raquel Mariana e eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. A palavra que eu quero meditar, ela se encontra aqui em João capítulo 21, a partir do verso 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Irmãs, aqui nesse texto nós podemos ver que Jesus, ele anteriormente já havia cumprido tudo aquilo que os profetas que Deus usou para falar acerca do Messias. Jesus, ele já havia cumprido tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento eles haviam falado. Então, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Ele cumpriu a sua missão. E a missão de Jesus foi salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ele vai aparecer a primeira vez para Maria Madalena, depois ele aparece novamente aos discípulos, onde ele atravessa, as portas que estavam trancadas, e ele vai dizer: Pai, seja convosco. E ali Tomé, ele não acredita, ele não crê, até que o Senhor Jesus estende as mãos e pede para ele colocar, os dedos no lado ali da mão, para que ele pudesse crer que verdadeiramente ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus, ele vai falar: agora você viu, então agora você crê. Bem-aventurados que não viram e creram. E essa palavra que eu acabei de ler alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, Jesus, ele vai aparecer pela terceira vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. A Bíblia diz que após a ressurreição, Pedro, ele vai tomar uma atitude comum, inerente ao ser humano. Ele vai voltar a fazer a sua atividade de ofício, ele vai voltar a pescar. Ele vai pegar as redes, ele vai pegar o seu barco, ele vai pegar o remo e ele vai para o alto mar. Juntamente com Pedro estão ali também os outros discípulos. A Bíblia diz que durante aquela noite eles pescaram, aguardaram, joga a rede para um lado, lança a rede para o outro, mas nada trouxeram, nada apanharam. A palavra do Senhor vem dizendo que ao clarear da madrugada, Jesus, ele estava na praia. De repente, existe algumas situações onde nós buscamos ao Senhor de madrugada, oramos, clamamos, jejuamos e pedimos e suplicamos e invocamos e parece que não está acontecendo nada. Parece que não aconteceu nada. Parece que tudo vai ficar na mesma. Mas aquele que crer no Senhor Jesus, ele não vive de acordo com as circunstâncias, mas ele vive e ele caminha mediante a fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Lembra daquele dia que você aceitou Jesus chorando, em que o pastor fez o apelo e você foi lá na frente chorando e aceitou o Senhor Jesus, tomou a decisão de andar com Deus, de fato e de verdade? Pois então, a partir daquele dia, esqueça a sua vida de andar por vista, porque a partir de então, você, nós caminharemos por fé. E aqui parecia que nada estava acontecendo, mas Jesus estava onde? Lá na praia. Ao clarear do dia, Jesus estava lá na praia. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, uma madrugada,
Eu não sei qual é a noite, de repente essa madrugada, seja uma noite de várias semanas. Eu estou aqui falando em metáforas. De repente essa noite que você tem chorado, tem pedido, tem invocado, seja alguns meses, até mesmo alguns anos. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o raiar do sol já chegou sobre a tua vida. Ao clarear da madrugada, a madrugada foi embora e o sol estava apontando naquele horizonte. E Jesus estava onde? Vivo, ressurreto, na praia, esperando o retorno dos discípulos. Os discípulos retornaram, cabisbaixo, entristecidos, com aparência de derrota, com aparência caída, com uma aparência de desanimados, com aparência lá embaixo, autoestima lá embaixo. Eles olharam para a praia e ali, amada igreja, eles nem reconheceram que Jesus estava ali. Nem reconheceram. Sabe, amada igreja, que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual, que o Senhor, nesse tempo de pós-modernidade, em um momento de transformação, nós já entramos na era da transformação, estamos na era digital, que o Senhor nos ajude a ter sensibilidade espiritual para poder enxergar a presença de Deus por detrás das circunstâncias da nossa vida. Os discípulos voltaram, Jesus estava na praia e eles não reconheceram que era ele. Porque eles estavam com a mente voltada para a situação. Porque eles estavam com a mente voltada para o problema. E Deus não te chamou para você, para que nós não venhamos a estar com a nossa visão voltada para os problemas. Mas na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu me lembro que Isaías, no capítulo 6, lá o profeta Isaías, ele entra naquele templo e ele vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós iremos sucumbir. Se você olhar para a situação atual da tua vida, você vai sucumbir. Deus não te chamou para olhar para as circunstâncias, mas olhe para o alto, porque é dele que vem o teu socorro. O salmista Davi, ele disse: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. O teu socorro não vem do político, não vem da situação da presidência da república, não vem do político, do governante da cidade, não vem do teu pastor, da tua pastora, mas o meu e o teu socorro vem quando nós nos posicionamos como servos do Senhor e buscamos e clamamos a face dele, e ele entra com providência e muda a nossa sorte. Aí Jesus vai falar: lançai a rede à direita do barco. Deus está nos direcionando. Você está cansada, você está cansado, mas a ordem de Deus é: tente mais uma vez, prossiga mais uma vez, dê mais um passo, lançai a rede. Mas, Senhor, eu não consegui. Deus está falando: volta lá. Mas, Senhor, o médico já disse que não tem jeito. Deus está falando: volta lá. Lançai a rede aonde? À direita do barco. Vamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz que eles, em atitude de obediência, quando puxaram a rede, vieram 153 grandes peixes. E o barco, quase que vai a pique.
por causa da grande quantidade, ó. Tem pessoas, o ser humano, ele às vezes até para fazer algo por você, o ser humano ele às vezes não tem uma atitude abençoadora. Ele pode até te abençoar naquele conta-gota, mas com Deus não é assim não. A medida de Deus ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. Às vezes o homem, a mulher, eu estou falando de uma forma genérica ao ser humano, abençoa, te dá algo, envia algo, até para não ficar mal com você. Sabe a política? É isso aí. Para dizer que não abençoou, mas com Deus não é assim não. A medida de Deus, ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. Pela fé, tome posse desses 153 grandes peixes. Não era sardinha, aqueles peixinhos pequenininhos, não. Mas era grandes peixes. E ali naquela praia, a Bíblia diz que eles se assentaram, eles comeram e tinha pão. Ou seja, tem mesa preparada, tem mesa de provisão. Pai querido, Pai amado, obrigada por esta palavra nesse momento, nesta hora. Obrigada pelo teu agir, obrigada pela fé, por esses 153 grandes peixes. Obrigada pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Nós já queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.